A ONU News em português tem um grande prazer de receber aqui Marcos Terena, do povo Terena. E ele vem às Nações Unidas há bastante tempo, há vários anos, para acompanhar os diálogos, as negociações, enfim, acompanhar os assuntos que interessam para os povos indígenas. Marcos Terena, que prazer tê-lo aqui na ONU News em português. Eu também tenho a alegria de encontrar você e também a equipe da língua portuguesa aqui dentro. Progressos, desafios, onde estamos depois de tantos anos? A gente tem que considerar que os povos indígenas do Brasil conseguiram avançar por si mesmos. Isso é importante porque está dentro daquela expectativa da livre determinação. Às vezes o governo diz que tem que consultar os indígenas, tal, não sei o quê, mas isso é meia boca, como a gente fala no Brasil. Finge que consulta, mas não consulta, né? Consulta alguns indígenas, mas não consulta a comunidade. E quem manda nas terras indígenas, quem vive e depende das terras indígenas é a comunidade, aqueles que vivem lá. Então, a demarcação avançou um pouquinho. A gente esperava muito mais, né, do atual governo. Mas a gente sabe que é complicado, principalmente com o surgimento desses minerais estratégicos que estão nos territórios indígenas também, além da fonte de água, né? Então é preciso reconstruir uma política indigenista onde o indígena seja o protagonista desse processo, né? Se ele não for protagonista, ele não participa, e a gente quer sair dessa dependência secular que anulou as nossas iniciativas ao longo do tempo, inclusive de olhar para o próprio país, né? Olhar para o Brasil, né? Como assim? Consulta, mas não consulta? A Convenção 169, que é de onde vem essa recomendação, ela diz que toda vez que for fazer um projeto no território indígena, precisa ouvir os povos indígenas. Então, o sistema, que eu chamo de sistema, seja empresarial ou governamental, ele escolhe alguns indígenas para simular uma consulta. Mas muitas vezes esse indígena vive na cidade, por um motivo ou outro, né? Isso não é pecado, mas ele não tem mais o ponto de referência da comunidade. É como se fosse um ponto focal. Exatamente. E isso não vale para as comunidades indígenas. O chefe indígena tem que ser prestigiado. A autoridade indígena é o chefe que mora na comunidade, e não aqueles que usam cocar, né? Isso também prejudicou bastante, o uso excessivo do cocar. O cocar representa a autoridade, o cocar representa o sagrado dos povos indígenas, né? Isso foi muito banalizado por muitos indígenas, inclusive, que foram para a cidade e se afastaram muito das suas aldeias, das suas comunidades, né? Tudo tem um simbolismo, não é verdade? Tem. Nós estamos, por exemplo, agora olhando o grupo de indígenas com conexão internacional, nós estamos olhando o mundo, né? Esse risco, há um risco de doenças, novas doenças que a gente falou, como chegou a Covid, outras doenças iam chegar na comunidade. Não foi eu quem falou, foi os sábios indígenas, os pajé, os visionários, né? Isso a gente ainda tem nas comunidades, mas eles não são ouvidos. Então a gente procura transmitir isso, por exemplo, aqui no Sistema ONU, para alertar as pessoas, né? Nós estamos esse ano falando da saúde indígena. E ainda que tenha a missão brasileira aqui para defender o governo, o Ministério, a Secretaria de Assuntos Indígenas do Ministério da Saúde não veio, né? Então ficou um vácuo assim oficial. Mas a gente mostrou que o mais importante é a gente levantar essas questões, porque tem um debate aqui também, surge um novo tema, que é a doença mental. O que é isso para os povos indígenas? O que é isso para o Brasil? O que é isso para o mundo? Que foi um problema também para o Brasil, né? O suicídio de muitos indígenas, né? Há vários anos. Isso quase que foi uma constante, só ampliou, alcançou outros povos que não tinham esse costume, vamos chamar de costume, né? Os Carajá, por exemplo, né? Algumas comunidades da Amazônia, ao longo do Rio Negro, ao longo do Rio Solimões. Nós estávamos trabalhando com a questão do lazer e para superar, porque o indígena dele, ele promove o lazer para superar o cansaço mental. Sim. Né? As mulheres vão lavar roupa, vão até mesmo catar piolho lá, que é um exercício, conversar, né? Parece que é uma brincadeira baixa, mas não é não. É um exercício. Quando você tira esse poderio das mulheres,
com suas crianças, perde essa conexão, né? Porque quando você está ali mexendo no cabelo das crianças, as mulheres estão conversando, os homens não participam desse processo, os homens têm outro tipo de argumento para superar a questão da saúde mental, que é caçar, é pescar, né? Ele tem uma outra atividade. Então esse contexto está sendo interrompido pela ameaça da mineração, por exemplo. Pegar um exemplo clássico, né? A mineração está crescente no Brasil. Os acordos. Muitas vezes o sistema de governo pensa que a mineração não tem efeito colateral. Ou seja, às vezes não está dentro da comunidade. Mas o efeito que isso traz, as grandes estradas, por exemplo, lá entre o Paraguai até o Chile, passando pelo Brasil, pelo Pantanal, tem uma estrada. Essa estrada é internacional. E o que vai acontecer? Vão chegar novos motoristas de caminhão, novos caminhões, novas prostituições, né, que é o básico, que acontece sempre nesse crescimento descontrolado do que poderia ser o progresso para o país, né? São tantos desafios, né? E ainda existe as questões, eu diria, das terras raras, não é? E de mineração, como o senhor citou, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco da questão da segurança, porque nós já sabemos que partes da Amazônia já estão sofrendo com essa questão do tráfico de drogas e de criminalidade. Como está sendo visto isso em outras áreas e que tipo de intervenção tem sido feita para mitigar e resolver esse problema? Como a questão, como a gente chama do tráfico, ele é sutil, né? Ele começa com um copo de cerveja, por exemplo, depois passa por cigarro, depois passa para as drogas. A cerveja, por exemplo, ela aparentemente não faz mal, mas muitos chefes indígenas antigos, eles sucumbiram diante da cerveja e passaram para a cachaça, como a gente chama no Brasil, e se tornaram alcoólatras, né? Porque ele é vulnerável. Esses senhores, mulheres não tanto, mas os senhores são vulneráveis a isso. A evolução do vício, né? Vai crescendo. E o sistema, no caso o colonizador, ele faz isso de propósito, para dominar o chefe. Dominou o chefe, aí ele domina toda a comunidade. Então isso fez com que a juventude, por exemplo, paralelo a esse tipo de tráfico, né, que eu chamo de tráfico, surgiram as drogas clássicas, como a maconha, né, como a própria coca, né? Então tudo isso vai fazendo com que a sociedade indígena, a aldeia, a comunidade, seja desmontada do seu processo original, desmontada da sua cultura, das suas tradições e principalmente do respeito entre o novo e o velho, que sempre foi a tradição de segurança para as comunidades. Em torno das aldeias surgem os grandes projetos, o agronegócio, que também é clássico no Brasil, né, que está trazendo, além dessa situação, a questão da falta de alimentação tradicional. O indígena não consegue plantar porque alterou o sistema de chuva, né, de tempo, de frio. Então tudo isso contribuiu, que a gente chamou, que a ONU chama de mudanças climáticas. Mudança climática não é só resolver numa reunião de grande envergadura plástica, né? Tanto que agora, depois da COP30, a população de Belém está sofrendo porque choveu, encheu a cidade, né? Então toda a gente precisa educar o homem branco para ele compreender que esse processo não é brincadeira. Essa questão das pedras raras, o homem branco já descobriu isso muito mais antes do que qualquer outra sociedade indígena. Agora também, nós sempre fomos contra a criação do Belo Monte, da hidrelétrica. Primeiro que a gente achava que o rio não tinha capacidade para gerar a energia prevista, né, programada. Segundo, porque a gente desconfiava que fazer um lago tão grande, em plena Amazônia, tinha alguma coisa escondida embaixo desse lago, né? E agora se descobre que tem uma mina de ouro muito grande
e que agora está sendo gerenciada pelas multinacionais, que a gente pensou que nos anos 80 já tinha derrubado o conceito de multinacionais. Não, ele está presente também, ele voltou a ocupar a Amazônia em vários pontos, né? E o que a gente lamenta é que o serviço, o que eu chamo de serviço de proteção ao Estado, ao país, a partir do seu ecossistema, que o Brasil é um país raro, ele tem todos os ecossistemas que você precisar. Verdade. E a gente não tem um sistema de proteção a esses conhecimentos indígenas e também ao uso fruto desses recursos naturais, né? Mas o fórum aqui está discutindo essa questão de proteger principalmente os remédios naturais, a medicina natural, não é isso? O saber ancestral. O que seus pares têm falado sobre isso? A gente tem pensado que isso também se tornou uma espécie de comercial, né? Hoje, o WhatsApp, esse sistema de comunicação muito rápida e até mesmo de alguma maneira irresponsável, ela tira isso do conceito do pensamento indígena, porque ela diz assim, conhecimento tradicional. O que é isso? Medicina tradicional. O que é isso, né? E, no fundo, eu pessoalmente participei da proteção dos conhecimentos dos pajé nos anos 80, junto com a OMP, né, com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Isso. Yeah. Até hoje não se criou uma regra para a proteção disso, porque eles sempre acabam confundindo bem viver com recurso econômico. Nem sempre isso é uma coisa saudável, né? Então, quando não tem esse ponto de referência, os indígenas não conseguem acessar a medicina do homem branco. Hoje, os medicamentos para os povos indígenas, têm o risco você toma uma vacina, por exemplo, e faz um efeito errado nas comunidades indígenas, como foi a aplicação da vacina da Covid, que matou mais de 1 milhão de pessoas no Brasil, né? Inclusive muitos líderes indígenas, inclusive o meu irmão, né, o Carlos, que era o coordenador dos Jogos Mundiais. Então tudo isso é imperdoável, porque ou o sistema do colonizador quer acabar com os povos indígenas, isso cada vez mais parece claro. Vai matar todos os índios? Não é isso, não. Vai transformar os índios em novos civilizados, como eles diziam, né? Vamos fazer você um civilizado bom, né? Bom, política é o caminho, ou talvez um dos principais caminhos para mitigar muitos desses desafios, não é verdade? E eu me lembro que numa entrevista de muitos anos, num estúdio semelhante como esse, o senhor falava na criação de um partido indígena no país. Como é que está esse projeto? Esse projeto era realmente um grande sonho de várias cabeças indígenas, vou dizer assim, né? E era realmente um projeto maravilhoso, porque eram os indígenas pensando em fazer uma representação política dentro do Congresso Nacional, principalmente, né? E sentados à mesa de decisão, não é? De igual para igual, pelo menos, né? Estar lá, ouvindo, aprendendo, né? Mas os partidos foram inteligentes, porque quando você cria um partido, você tira o dinheiro do partido tradicional, por exemplo, o fundo partidário, né? Sim. O partido tradicional perde uma cota do dinheiro, dos recursos, para dar para os indígenas. Então eles começaram a falar, nós vamos incorporar os indígenas nos nossos partidos, né? E os indígenas aceitaram? Aceitaram, né? Principalmente acreditando no que nós chamávamos antigamente de partido de esquerda, né? Então a gente precisou mostrar para o Tribunal Eleitoral, o Supremo Tribunal, a ministra Carmen, mandando mensagem para ela sobre essa representação, porque ela estava preparando cotas para os negros, cotas para as mulheres, etc. E a gente sinalizou e as primeiras nações do Brasil. Então ela se sensibilizou, não é só sensibilizar, ter uma visão crítica do processo, né? Sim. E considerou a participação indígena nessas eleições desse ano, né? Mas os partidos não se prepararam para acatar, porque a orientação básica dessa recomendação é que todo partido tem que repartir o fundo partidário
com candidaturas indígenas. E os indígenas também ficaram meio perdidos, assim, sem maiores informações, que isso é uma coisa interessante também, que se esconde a informação, de repente fica na mão de alguns indígenas, isso é perigoso, né, que leva para os interesses ideológicos daquele grupo indígena. Tem que falar isso porque o indígena hoje no Brasil ele tem ideologia também de esquerda, de direita, tem muita gente que apoia o agronegócio, tem muita gente que apoia o movimento de esquerda, né? Mas a construção do partido indígena, talvez quando esses indígenas se elegerem, seja possível através de uma recomendação própria dos próprios indígenas, que eu espero que sejam eleitos nessa eleição como senadores, como deputados federais e estaduais também. Então o sonho ainda existe? Existe, a gente não pode matar esse sonho, né? Esse é um sonho de representação. Você imagina um parlamento indígena com 300 membros que não são necessariamente partidários, mas que são 300 membros que vão representar sociedades indígenas distintas, línguas distintas, dentro do Congresso Nacional. E pelos seus cálculos, esse partido já poderia começar, não nessa eleição agora, porque já está muito tarde, mas digamos para a próxima eleição, que seria eleição municipal ou eleição... A partir dessa orientação do TSE, eu tenho procurado falar com alguns caciques, até expliquei isso para o Raoni, por exemplo, né, que teve uma reunião em Brasília, ele me chamou para conversar, eu expliquei, a novidade é essa, Raoni. Ele falou para o neto dele, então vamos pôr um candidato do povo dele, candidato na próxima eleição. Você vê como que é rápido o raciocínio dele, mas não é fácil você fazer isso, e muito menos dizer que o indígena entrou ali, naquele partido, com dinheiro, né, a campanha e tal, isso vai facilitar a eleição. A eleição não funciona assim, né? A eleição ainda é muito... Nós temos um grupo dentro do Congresso muito forte ainda, e cada vez mais forte, fortalecido, dos partidos que não tem interesse de dar representação para os povos indígenas. Mas é um sonho realista, Marcos Terena, para, digamos, 2030? É possível. Eu, pelo menos, eu estou com esse pensamento ainda muito disposto, né? Eu já participei da criação desse fórum permanente, da declaração da ONU e tal, mas eu não consegui criar um conceito ideológico indígena dentro do país, né? Mas você citou uma coisa tão importante, que são as línguas indígenas, né? E nós sabemos que no Brasil são faladas pelo menos 215 línguas e mais de 185, né? Mais de 180 por aí, são línguas indígenas, né? Nós temos ali São Gabriel da Cachoeira, onde tem língua oficial indígena sendo ensinada nas escolas. Eu queria falar dessa relação do ensino nas escolas, do ensino das línguas, e depois, claro, terminar falando do Dia Mundial da Língua Portuguesa, mas começando pelas escolas, não é? Não basta só apresentar um livro de história dizendo que o Brasil é o resultado dessa miscigenação maravilhosa, né, de indígenas, africanos e europeus. E a cultura indígena? Você está satisfeito com o que é ensinado na escola sobre os povos indígenas? A educação, como é que pode melhorar? Muito boa essa sua abordagem, porque a educação que é levada para as crianças indígenas da aldeia é a educação formal do homem branco para os indígenas. Ou seja, não é uma educação nascida do sistema educacional de cada comunidade dessa. Se fosse, ia ser uma maravilha, entendeu? Porque prepararíamos nossas crianças a não esquecer a língua. A primeira coisa que o indígena esquece é a língua, porque ele tem que aprender o beabá, o famoso beabá. Do português. Do português. Né? Então, quando ele chega ali no que nós chamamos de ginasial, ele já não quer mais falar português, né? Ele pode até entender, que é o meu caso de criança, né? Ter vergonha da sua língua, da sua origem, da sua tradição. O sistema educacional é cruel. Ela anula a cabeça do indígena e tira ele de uma situação de dignidade indígena, dos vários povos, e transforma ele num zumbi andando para lá e para cá no meio da cidade. Hoje eu sou universitário indígena. Eu passei na UNB, né? Parabéns, parabéns. E eu estou trocando ideia com os meus colegas, com os professores, né? E para mim foi uma oportunidade, porque lá na UNB tem acho que quase 200 indígenas que entraram por cota, que eu era contra, e eu tive que assinar junto com o Sarney para proporcionar esse
direito para os povos indígenas, né? Agora, quando eu ando pelo RU, você sabe o que é RU? Não. É restaurante universitário. Olha aí, olha aí. E o seu curso qual é? Ciências Sociais. Olha que interessante. Aí você está num restaurante e aí? Cadê os 200? Entendeu? Encontra um ou outro e tal. Aí, então eu pensei, eu vou ter que campear, como diz lá no Pantanal, né? Esses indígenas para eles. Porque eles têm até uma casa doente dentro da Olha UNB. que interessante. Né? Estão fazendo talvez educação à distância. Olha aí. Pode ser isso, pode ser universitário. Então é uma esperança, né? Então a gente precisa garantir, voltando a falar, só para retomar a garantia e o planejamento. Agora temos o Ministério dos Povos Indígenas, que eu sugeri para o plano de governo do Lula, né? Mas não como partidário, mas como militante, né? Então, e o partido virou uma moeda de troca com os interesses ali enfim, dos indígenas que ocuparam, né? E virou também uma fonte de emprego para quem era daquela organização. Isso não pode acontecer. Mas aproveitando aí as suas passagens lá pelo restaurante universitário e também, claro, o Dia Mundial da Língua Portuguesa, eu gostaria de pedir para terminar que você nos desse uma mensagem em terena e depois traduzisse para o Dia Mundial da Língua Portuguesa, lembrando, Marcos Terena, que uma língua não exclui a outra. Uma criança pode falar muitas línguas, não é verdade? E conservar a sua identidade linguística, mas também aprender o português como língua oficial. Enfim, ser multilingüe, como a gente diz. Você quer deixar uma mensagem em terena e depois se traduz para o português? Harauti yaike guardi ono hanat koikuti ape yaike a kokushapa borecha kalihuti sonauti ihai vovô kuke é nome goa itinena viano chapa. Eu estou falando assim que estamos num sistema poderoso que se chama ONU e já entramos aqui, então temos que aproveitar essa força para falar das nossas conquistas, dos nossos direitos e da nossa identidade. Porque eu aprendi a falar português, eu me considero uma pessoa que escreve bem, que fala bem, inclusive sem sotaque indígena, né? Eu creio que a língua portuguesa, por exemplo, uma das lutas aqui na ONU, falo isso para todos os brasileiros, a língua portuguesa do Brasil não é reconhecida pela ONU. Mas a gente precisa lutar por isso, fazer valer isso, porque nós somos 200 milhões de pessoas, cidadãs que falam português e não deixar para lá, como diz o pessoal do Rio de Janeiro, né? Acreditar, fazer valer a nossa voz, a nosso idioma e ter orgulho disso. Eu vejo muitos brasileiros aqui andando em Nova York, eu estou aqui em Nova York, e eles não falam português, eles falam inglês, e como eu entendo um pouco de inglês, eu vejo que eles não falam inglês direito também, mas eu acho que falam. Então é melhor a gente ficar com o nosso e afirmar a nossa língua. Obrigado. Muito obrigada, Marcos Terena, pela sua entrevista ao ONU News. Muito obrigada. Obrigado.